Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast vereadores.br, um podcast de política mais próximo do cidadão. Hoje, um convidado especial, o vereador Filho, Antônio Pereira Filho, vereador da cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Márcio, pelo espaço. Obrigado, Nélia. É satisfação imensa estar aqui, me apresentando aqui, mostrando o meu trabalho para o teu público aí, para o meu público também. Obrigado. Maravilha. Pinhais é uma cidade importante, uma pequena cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. E a gente vai falar sobre vários detalhes nesse podcast de hoje. E para fazer esse bate-bola, como sempre, Nélio Assir, com muitos anos de experiência política em coordenação e marketing. Nélio, bem-vindo. Obrigado, Márcio. Mais uma vez me chamou de velho, porque todo programa se começa assim. Mais experiente, 45 anos na política, mas eu me sinto um piá, como diz no interior. Um piá que todo dia está aprendendo, vereador. Seja bem-vindo, vereador. Quando o Márcio falou uma pequena cidade de 80 mil eleitores, Márcio, é uma baita de uma cidade, maior do que muita cidade grande do interior do Paraná, o eleitorado da cidade vizinha aqui de Curitiba, Pinhais. Maravilha. Quando eu falo pequena, lógico, a cidade territorial, acho que é a menor, né? É a menor cidade do estado do Paraná. 60 quilômetros quadrados. 60 quilômetros quadrados. E ela era Piraquara, né? Até 89, eu acho. É 92, né? 92. Ela tem 30 anos, para ser mais específico, 31 anos, né? 31 anos. Então vamos começar pelo início, como diz, né? Quem é Filho? Então, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, né? Sou sul-mato-grossense, nasci na cidade de Dourados, tive a oportunidade também de morar no norte do Brasil, Rondônia, no centro-oeste, né? Claro, nasci, mas morei nos dois Mato Grosso. E cheguei aqui em Pinhais, e há 32 anos atrás, quer dizer, bem no início da cidade, né? Era Piraquara ainda? Era Piraquara ainda. Depois eu me ingressei na Polícia Militar, trabalhei 20 anos na ativa, e fui eleito em 2016, primeiro mandato. E como a Polícia Militar, como eu sou militar, então tem uma lei específica para militar. Então, a partir do momento que eu fui eleito, eu fui automaticamente para a reserva, por força de lei, e assumi, né, ali. Os amigos pediu para sempre ser bem conhecido na cidade, por isso ser vereador, e eu também gosto da política. Eu acho que a política é importante. Marcio, assim, de imediato, no início, eu já queria te agradecer esse espaço, porque o que acontece? Muitas vezes, o munícipe, né, tem uma eleição para presidente da República, para senador, deputado, fica tudo naquela loucura, e vamos votar, o presidente vai mudar o Brasil. Mas, na verdade, eu acho, na minha opinião, que quem muda o Brasil são os municípios, né? Os municípios têm que ser fortes. E o vereador e o prefeito que vai resolver o problema na tua rua, né? Ele vai resolver o problema na tua rua. Ele que vai resolver o problema lá na escola que teu filho estuda, no posto de saúde. Né? Então, eu acho assim que é importante que nós escolhemos bem os vereadores e o nosso prefeito, porque eles que vão resolver o problema do Brasil. Porque nós precisamos de município forte. Eu vejo assim, a marcha dos prefeitos a Brasília para buscar recurso. Isso significa que tem má administração. Sim. Né? O executivo tem que ser experiente, tem que ter continuidade, né? Tem que ser exemplo. Né? Então, eu tenho essa opinião comigo, que nós temos que escolher realmente os caras, né? Buscar fazer uma leitura do teu candidato, né? Buscar se ele tem passagem pela polícia, o que ele já trabalhou, a experiência. Projetos, né? Exatamente. Por exemplo, ontem na nossa sessão nós começamos a votar o orçamento, vamos votar um orçamento de 630 milhões, né? Para Pinhais, é uma estimativa. Agora, tem muitos vereadores, muita gente, muitos secretários no município, que você pedir para ele escrever em extensão 630 milhões, o cara não vai conseguir. Então, você dá um cheque em branco para o cara estar lá te representando, e o cara não tem conhecimento nenhum, você está fadado a colocar teu município ao fracasso. Eu entendo assim. Então,
esse espaço que você está dando aqui para os vereadores é essa importância do vereador na cidade, né? Muito legal. Você falou, dá para chamar de você, né? Um Sim. jovem, quase a minha mesma idade que eu, um pouquinho mais jovem que o Nelly só. Tá, o velho continua sendo eu. Tá? Ô, filho, policial militar, por que deixar a carreira de policial militar para entrar na política e a segurança pública é a tua principal pauta? Eu acredito que sim, porque se você analisar, né, que segurança pública é investimento também na educação, né, no saneamento básico, na iluminação pública, então eu também estou fazendo segurança pública, né? Concorda? Então, mas eu, assim, foi muito legal a minha passagem pela polícia, né? E até hoje ainda, como eu estou na reserva, eu tenho todas as prerrogativas de militar, né? De policial, então eu continuo na segurança pública. Mas eu também pensei que era uma coisa, também foi outra, que você acha que você vai chegar e vai resolver um monte de situações, os projetos também, nem todo projeto o vereador pode estar colocando em pauta, né? Mas eu gostei da situação, porque você também, como parlamentar, de alguma forma você está contribuindo para a cidade, e muita gente não gosta da política ou desfaz muito da política, mas a política move o mundo, né? Então, a política ela é importante, porque é só dessa forma que nós conseguimos chegar num denominador comum. O vereador colocou uma coisa muito importante, orçamento de 630 milhões para 2024. Eu faço a seguinte colocação, Márcio e filho. Qual é, no teu município, você tem alguma empresa que gere 630 milhões num ano? Dificilmente vai ter, apesar de ter grandes empresas na cidade de Pinhais. Então, o município tem que saber que a prefeitura, ela é um grande gerador de emprego, ela é a grande geradora de mudanças, tá, urbanas e sociais. E vocês, como vereadores, são aqueles que estão ali para justamente apresentar os projetos e cobrar da prefeitura a lisura dos processos. Tá? Então, o munícipe tem que entender que o vereador, ele é um cogestor de uma empresa no seu município que tem 630 milhões de despesa por ano. Por isso que eu falo que eu acho que a importância de você escolher o teu vereador e o teu prefeito, porque imagina, você deu um cheque de 630 milhões para esse grupo ali, né, os 17 vereadores, que é Pinhais e mais a prefeita, administrar, né? Então, não é qualquer uma pessoa que vai poder chegar lá e você votar nele para que ele vai lá te representar. Então, tem que escolher bem mesmo, tem que verificar, né, a ficha do cidadão, porque não é bem assim. Então, por isso que eu digo que essa é uma função que muita gente pensa, vou ser vereador e não vou ter responsabilidade. Pelo contrário. Ao contrário, porque na verdade o vereador não é um ET que se teletransporta para o cargo, né? Ele é eleito voto por voto. Então o papel da transformação está básico, né, nas mãos do eleitor. Ele é que tem que ser exigente, fiscalizar, como você falou. Fala um pouco para nós, como que é a Câmara lá de Pinhais, né? São 17 vereadores, apoio, como que é a base para a prefeitura, lá como que funciona o dia a dia da Câmara? Então, a prefeita praticamente tem uma base boa, né? Então ela consegue estar aprovando todos os projetos, né, de relevância. Não todos, né, mas na maioria dos projetos importantes, os projetos dela passam normalmente. Há discussões, é normal, né, que a gente não concordar com a oposição, mas a gente tem que respeitar, a oposição é muito importante, né. Nos bastidores a gente estava conversando com você, então a oposição é importante em qualquer democracia, né. Então, mas a prefeita tem bastante tranquilidade lá, os projetos passam de uma forma tranquila. Maravilha. E tem previsão de aumentar o número de vereadores lá? 80 mil habitantes, acho que ainda mantém 17, né? Então, acho que é pelo número de habitantes. Nós temos 128 mil habitantes. Né? Deve dar uns 80 mil eleitores. Mas ali os vereadores estão nesse consenso, vai continuar. Acho que nós estamos num número bom lá. Acho que não tem por que aumentar, né?
Tá, a gente sempre, quando tem entrevistados aqui da região metropolitana, nós somos em 29 municípios, né? Curitiba mais 29, e os municípios que estão muito próximos, dá para dizer que Pinhais está mais perto do centro de Curitiba do que o Boqueirão ou Tatuquara, por exemplo, né? Vocês sentem alguma dificuldade por conta disso? Quer dizer, eu penso no comércio, eu penso em políticas públicas ali, porque alguns problemas de Curitiba migram para Pinhais também, né? Então, um cachorro abandonado no Cajuru, passou a ponte, é um problema de Pinhais. Ou um morador de rua, ou um carro roubado, que você que trabalhou na polícia sabe bem, a questão da segurança também, estar muito colado com o município. Então, Márcio, na verdade, o que acontece? Pinhais também é vem se despontando aí no cenário estadual, como um dos melhores municípios para se viver. Então, a questão da segurança pública lá, nós temos uma guarda municipal também bastante atuante, a Polícia Militar agora aumentou o efetivo com mais 30 soldados, né? Então, e nós temos a muralha digital, que foi inaugurada esse ano. Então, por exemplo, um carro roubado ou furtado, qualquer tipo de alerta que ela entra em Pinhais, todas as entradas e saídas de Pinhais são monitoradas. Nós temos umas câmeras que elas são... a partir do momento que ela detecta o carro com algum tipo de alerta, ela vai acionar um dispositivo lá na guarda, que tem um monitoramento muito bom, e lá nós já estamos sabendo se o veículo roubado está em Pinhais, né? E então a questão da segurança em Pinhais hoje nós estamos muito bem. Eu acho que, né, quantos anos na reportagem nós nos encontrávamos na noite aí, né, no meu trabalho e você no seu de jornalista, e a gente sabe como caiu o número de homicídio, não só em Pinhais, né, mas em toda a região. Paraná como um todo, né? Paraná como 2010 todo. Foi o ano mais violento de todos, e de lá para cá só redução do número da violência. Então, Pinhais também vem nessa toada. Então, nós, graças a Deus, assim, nós não temos dificuldade, um município bem estruturado, né? Vereador, o autódromo, que era o antigo autódromo de Piraquara, Pinhais, ele está dentro do município de Pinhais. Como é que está a situação urbana de toda aquela área gigantesca que tinha em torno do autódromo? Durante muitos anos a gente ouviu que ali seria o desenvolvimento da cidade de Pinhais. Isso está acontecendo? Então, o autódromo, na verdade, né, alguns anos atrás, ele tornou-se inviável, né? Uma empresa particular tocava o autódromo, e o autódromo, segundo a empresa, se tornou inviável, né? E foi vendido para um outro empreendimento, né? Uma empresa comprou ali e vão fazer um grande empreendimento ali, que é uma cidade... como se fosse cidade planejada. Uma cidade planejada. É sobre isso que eu me refiro. Isso, é um bairro dentro, né, é uma cidade dentro uma cidade dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, me disseram que tem que esse próprio grupo construiu em Pedra Branca, lá em Palhoça, próximo da Santa Catarina. Santa Catarina e próximo da capital. Então, é um negócio assim, que eu também estou acompanhando, tem algumas impedimentos ainda, né? Algumas situações que precisam ser liberadas, questão ambiental, mas é um projeto que todo mundo tem que conhecer, é magnífico. O investimento ali, no começo ali, já vai ser investido 1 bilhão, mas vai ser coisa de 2, 3 bilhões de reais. Em 10 anos ali os investimentos. Para 10 anos, para 2033. 2033 já está morando em torno de 8 mil pessoas ali. Vai ser uma cidade autossuficiente em tudo ali. Vai ter faculdade, colégio, revendedor de veículos, empresas em geral. Mas esse padrão de imóvel, e a minha pergunta é, porque do outro lado, no outro extremo de Pinhais, a gente tem o Alphaville, por exemplo, que é uma cidadezinha, né? Cidadezinha no bom sentido, mas são um poder aquisitivo altíssimo. É outra pegada essa lá. É outra pegada. Então, ali as classes A, B e C. Né? Então, ali perfeito. vai ser uma cidade realmente que vai habitar diversas classes sociais, porque vai ser uma cidade perfeita, né? Inclusive, eu tive uma reunião com um dos empresários, né, que envoltos com esse projeto, já há uns 2 anos atrás. E então, Márcio, eles já falavam que a ideia final deles é uma cidade com 18 mil. 8 mil é a primeira fase. 18 mil imóveis
tanto horizontais quanto verticais, né? Atendendo a 3 classes sociais, classe A, B e C, e principalmente focado na autossustentação, na questão ecológica e na questão principalmente da segurança. Ou seja, será um condomínio gigante, né, que agora tem umas questões legais aí, em função de ter patrulha própria, mas é uma mudança de paradigma para a região metropolitana, é uma mudança. Curitiba não tem uma visão dessa ainda, nós vivemos em bairros em Curitiba, né? Exceto pequenos condomínios. E não foram planejados, né? E não foram planejados. Eles foram crescendo. O grande problema, nessa época, quando eu conversei com esse empresário, ele reportava um grande problema. Vitor Ferreira do Amaral. Tá? Um acesso, único acesso, apenas 3 pistas, tá? Que não dá vazão nem para Piraquara, para Pinhais, toda aquela região ali. E tanto que, só para concluir, não querendo ficar extenso, nós não tivemos um novo estádio de futebol no local do Pinheirão, justamente para a questão logística de entrada e saída de um evento com 50, 60 mil pessoas. Por isso que não teve o estádio ali. Então, né, mas em contrapartida, né, eles também pensaram nisso lá. Então, ali foi pensado, ali o governo do estado, né, já... A saída é para 277 também, não, né? Vai fazer um viaduto ali. Vai sair. Tá? Então, pode concluir, por favor. Então, a Maurício Frutti ali, ela vai passar por cima do antigo terminal ali, né, vai passar na 24 de maio. Na 24 de maio ali, vai ligar a Iraí, né, quem vai para Piraquara vai passar por cima ali. Então, em contrapartida, foi entrado um acordo na época, né, com Pinhais, né, naquela época o deputado Luizão, deputado federal, também participou das negociações ali. Então, eles pediram que fosse feito esse viaduto. O governador Ratinho já prometeu que vai fazer o viaduto. Eles pagaram o projeto, né, a empresa pagou o projeto. Então, você vê, vai sair, nós vamos fazer um viaduto na 24 de maio, vai passar por cima do Maurício Frutti. Então, vai ser uma ligação importante. Importante ali. Inclusive, eu estive agora num evento em que o governador estava anunciando 20 milhões para asfalto aqui em Curitiba, e uma parceria, 9 milhões da prefeitura e ele falou da Maurício Frutti, inclusive, que o projeto já está pronto e vai começar a execução da obra. Porque para quem... Essa é uma pauta mais pontual nossa aqui, né? A Maurício Frutti, ela passa ali pelo Jardim Botânico e termina lá na Trindade, que é o finalzinho do Cajuru. E aí você tem que dar uma volta para acessar ali de novo a Afonso Camargo, não é verdade? E aí vai ter tudo direto. Vai ficar muito legal ali. Quando a gente fala que Pinhais praticamente é um bairro de Curitiba, está em estação. É isso aí. Então nós estamos ligados, né, com os problemas também. Então eu acho que essa questão da mobilidade urbana é muito importante. Tem uma pesquisa nacional que fala que para nós chegarmos no nível da cidade de Santiago e cidade do México, né, nós precisamos investir 230 bilhões de dólares em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Você imagine como nós estamos defasados na situação da mobilidade urbana. Né? É porque a cidade foi crescendo, né? Existem 3 lugares onde não poderiam ter edificações. Isso eram as normas gerais no começo das cidades. Na margem do rio, embaixo das torres de alta tensão e ao lado das linhas férreas. Essa era a proibição no início das cidades. Só que foi exatamente ali que aconteceram as edificações. Por hora de invasão, era uma área de terra de alguém que não foi legalizada, e aí a cidade já começou sendo toda desproporcional. Por isso que a gente tem então a gente vai ajustando, né? Consertando. Eu vejo assim, o que aconteceu no nosso país, né? Você vê que lá na década de 70, nós tínhamos 100 milhões de habitantes, né? E hoje nós temos 200 milhões de habitantes. Aí se você analisar que 67% da população brasileira vive na região sul e sudeste, né? Então isso significa que nós não avançamos no interior, não avançamos para o norte. Você pensar que os americanos fizeram linha férrea, fizeram um X no país em 1870, ou desenvolveram o país de uma forma ampla. Né? E nós estamos aí. Como é que nós vamos resolver o problema do Rio de Janeiro, São Paulo? Né, a densidade demográfica, ela causa um problema gigante, cara. Né? Educação... Mobilidade urbana mobilidade que a gente já está sofrendo aqui. Né? Violência, né? Saúde pública. Então você traz... Quando o vereador cita a questão americana, fugindo um pouco do nosso dia a dia aqui,
Tem que se lembrar o seguinte, quando os Estados Unidos decidiu criar as linhas férreas, houve uma corrida para o oeste americano e para o sudoeste americano também, com duas companhias disputando essas linhas. Mas por que disputavam? Porque 40 quilômetros à direita de uma ferrovia e à esquerda da mesma ferrovia passava a ser propriedade da rodovia, da ferrovia. Tá? Então, era, na verdade, a construção das ferrovias era um grande projeto imobiliário, porque tudo que tivesse se desenvolvia a partir dali. Petróleo, minério, tudo que tivesse isso passava a ser de propriedade da ferrovia. Sim. Então, e no Brasil nós não temos essa noção de dar lucro ao empresário. Sim, nós queremos tomar do empresário através de tributos e não queremos devolver nada para o empresário. Cara, se você disser que no Brasil que se pode fazer uma ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico, que é o grande sonho da América Latina, e disser que 40 quilômetros para cada lado dessa ferrovia, tudo que for explorado será de propriedade, eu te garanto que aparece 10 grandes empresários mundiais querendo fazer essa ferrovia. Mas não, aqui em curto espaço de tempo. Eu penso assim, cara. Vamos supor, você não conhece a cidade de Rondonópolis, Sapezal, lá no Mato Grosso, que dá quase 3 mil quilômetros da distância do Porto de Paranaguá, os nossos soja do Mato Grosso vinham em cima do caminhão. Né, nas rodovias das condições que nós temos hoje. Então, quer dizer, investir em infraestrutura, que é o que nós fazemos hoje em Pinhais, é desenvolver toda a questão... Todo o processo. Né, todo o processo. Então, eu vejo que... eu sempre digo assim, não é puxar a farinha pro nosso saco, né, mas... imaginar se, eu sempre nos meus discursos ali na Câmara, eu digo assim, se metade dos municípios brasileiros tivesse a saúde financeira, né, e a responsabilidade dos políticos, do grupo político, igual na forma que Pinhais faz hoje, nós estávamos em outro patamar. Nós estávamos hoje, podia chamar nós de primeiro mundo. Porque é uma cidade que tem muito, muito recurso, mas foi feito um trabalho. Mas a gente perde muito tempo também, filho, você sabe disso, na questão da burocracia. A gente vê isso na linha verde, são 18 anos para fazer linha verde. E aí, quando uma empresa ganha, faz o processo de licitação, que demora 4 meses, a que perde entra com ação, aí vai para o judiciário demora para responder, quando responde, aquele valor liberado já não dá mais para pagar o projeto, faz um aditivo, o aditivo vai para a justiça, demora mais um tanto, volta o aditivo do aditivo, e aí a empresa, quando começa a trabalhar, quebra, não entrega a obra, e tem que fazer uma... e assim vai. Então, eu vou te contar uma história que acontece em Pinhais. Então, um cidadão lá que foi prefeito, o excelentíssimo senhor Luizão, né, que foi nosso grande prefeito, grande deputado federal. Grande deputado federal. Ali em Pinhais foi criada uma secretaria de obras com toda a estrutura, nós fazemos nosso próprio asfalto. Então, hoje as ruas com menos de 500 metros, nós fazemos todas. O que acontece? Você sai uma licitação, a empresa ganha, faz 200 metros da rua, não consegue mais terminar. Ela quebra, sei lá... Ou ela colocou um preço muito baixo para ganhar. Para ganhar e não vai conseguir. E a população está lá, cara. Você não pode chegar lá... E o risco também, né? Porque tem que ser... Veja, imagina se contrata uma empresa só pelo preço, uma empresa para fazer um viaduto que não tenha experiência e coloca em risco. Isso é um pepino pro resto da vida. Isso, acaba com a vida do gestor, acaba com todo mundo. Então, assim, só que hoje nós temos, graças a Deus, né, com essa visão que o Luizão teve lá, começou em 2009 o trabalho dele ali, hoje nós temos uma equipe que consegue ser muito mais eficaz que para muitas empresas. Então, nós construímos nosso próprio asfalto. Eu vou ter uma interrupção aqui. Nós estamos praticamente na metade do nosso programa semanal. Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa e vamos falar de política. Afinal de contas, a eleição de 2024 vem aí. É isso aí. O filho diz que é candidato ao terceiro mandato. Sim, terceiro, né, filho? Com certeza. Então, vamos falar um pouco de política, filho. O Márcio o Márcio também é vereador, também é candidato à reeleição. E do PSD, hein? Tamo junto. Tá? Então, vamos falar um pouco de política, gente. Como é que tá a preparação para 2024? Então, Márcio, eu digo assim para você que a última campanha, você passou por isso também, quem estava na gestão, a questão da pandemia, foi impactante para nós, né? Quem estava
estava no poder, digamos assim, né? Impactou bastante. Então, foi um ano atípico, né? Mas eu espero que esse ano, né, a gente vem fazendo um trabalho bem feito ali, né, com a nossa responsabilidade, né, e da nosso jeito, né, trabalhando para que nós consigamos chegar aí no tão sonhado Você está dando uma mandato. risada boa ali, né? Filho, eu vou dizer uma coisa. Nós estávamos discutindo em off, Márcio, que cada eleição é diferente uma da outra. Não existe uma eleição igual a outra. Quando você fala da eleição do Covid, foi a melhor eleição para vereador e para prefeito. Todo mundo que saiu candidato que já tinha mandato se reelegeu. Essa é a verdade. Eu dou canelada mas aqui na Câmara foi 47%. Não, mas aqui, veja bem, aqui foi uma questão diferente porque tivemos uma atitude, uma ação da Prefeitura Municipal, com os fechamentos e tudo mais, que acabou gerando um processo que repercutiu nas urnas. Mas a maioria das cidades, ou foi a reeleição de prefeito, ou foi a reeleição de vereador. Essa não tem Covid. Essa vai ter muita gente batendo de porta em porta e vai ter muita novidade. Então, quando se diz assim, a eleição foi diferente, não, foi diferente, não, foi muito boa para quem tinha mandato. Mas foi boa, mas veja, foi uma eleição talvez mais democrática financeiramente. Porque não adiantava, por exemplo, você ter dinheiro para pagar jantares, porque não podia fazer jantares. Então, colocou a gente meio no meio patamar. Você pode investir bastante, mas as ferramentas são iguais. É rede social, é relacionamento, e essas coisas assim. Eu acho que a profissionalização aí da política, eu acho que Isso. é o que vem, né, e eu conversando com o Nélio ali, igual ele disse nos bastidores, eu acho que esse é o futuro mesmo, né? Tem que o candidato também, além dele estar ali incumbido de aprovar os projetos e tal, mas eu acho que ele também tem que pensar nele, né? E tá se profissionalizando, sempre buscando inovar, porque essa é a tendência e não tem volta, né? Não tem volta. E como é que está a questão de reeleição do executivo na cidade? Então, hoje a nossa prefeita, ela está com uma aprovação de 84%, né? É que eu falo, a cidade ela é importante também, né? A prefeita ela vem numa continuidade, né, dos trabalhos que foi feito anteriormente com o Luizão, depois a deputada Marli, atual deputada, né? Então, acho que é importante, né, ressaltar esse trabalho que muitos políticos, né, principalmente do executivo, ele não dá continuidade, né? O cara pega uma ponte do Rio Atuba ali que estava sendo construída, né? E logo depois ele ganhou a eleição, ele vai mudar de lugar a ponte. Ou muda o rio. Né? Então, eu acho que o problema do executivo é que tem que ter continuidade, né? Ele tem que saber. Ele é um gestor da obra pública. Eu acho que esse é o terceiro mandato, né, nessa continuidade, né? Foi o Luizão. Isso. Não, o quarto, né? Dois mandatos do Luizão, né? Ele foi reeleito como o melhor prefeito do Brasil. 94% da aprovação. Daí depois a Marli e agora a Rosa Maria. E por falar, você citou tantas vezes o nome do Luizão, corre a boca pequena nos meios políticos aqui em Curitiba, que o deputado federal Luizão deve concorrer à prefeitura de Curitiba. Ele falou já, né? Já falou. Afirmou. Afirmou que não tem volta, né? Ele ele é candidato. Eu acho que o político é isso que nós estávamos falando, né? Isso aí. Ele também tem que ser ambicioso, tem que ir atrás, não pode parar. Tem que ir para cima. Então é mais um nome novo, Márcio. E um nome importante, né? Na verdade, na eleição de 2020, ele foi candidato e ele apareceu nas pesquisas com 6%, 7%, que é um número potencial até, né? No meio da briga entre os candidatos a prefeito. E não deve ser diferente agora, né? Aí depois ele constrói para o segundo turno um apoio aí aos dois que devem ir para o segundo turno. Eu vejo né, que a população de Curitiba também vê o trabalho que ele inovou, né, que ele fez lá em Pinhais. Por exemplo, a dragagem dos rios, por exemplo. Nós temos máquina própria hoje para dragar o rio. Então, para você ter uma ideia da quantidade de chuva, você vê que em menos de 10 dias, nós tivemos o dobro de precipitação do que nós teríamos no mês inteiro de outubro. Exatamente. Então, a quantidade de água, dá para ver o que está chegando em Foz, né? Hoje nós estamos falando uma vazão lá,
de 16 vezes o normal. O normal, então, 25 milhões de metros cúbicos por segundo. É um absurdo de água, né? Então, você vê, nós tivemos alguns probleminha lá no encontro do rio Atuba com o rio Iraí, né? Que é o Marco Zero nosso lá, que também, quando os rios se encontram, se chocam ali, geralmente sobra um pouquinho para nós, mas graças a Deus... E o Parque das Águas ali também resolveu bastante, né? Porque ele ficou muito bonito e ele serve como um bolsão, né? E exatamente, ele vai segurando muita água ali, né? E depois ele vai... E tem uma também, que foi uma ideia também do Luizão lá em cima, no Parque Palmital, que ele fez uma lagoa de contenção lá. Exatamente. Qual que é a importância daquela lagoa de contenção? Além dela segurar uma água que vem de Colombo, depois o rio Palmital, ele não vai secar, porque aí você dá vida para o rio. Então, na hora que está faltando chuva, aquela água vai entrando no rio, vai trazendo vida para o rio, porque o rio, né, se ele for quanto mais ele vai diminuindo a água, menos oxigênio, menos vida. Então, uma situação importante também foi aquela lagoa de contenção lá, que foi ideia dele também. Isso é gestão, né? Exatamente. Agora, já que nós estamos falando de política e pensando em 2024, é bom você ter um deputado para chamar de seu, né? Que aí você consegue trazer recursos, fazer as coisas acontecerem, não é isso? Exatamente. Eu acho que, e volta lá no começo que eu estava dizendo para os senhores, realmente a importância do eleitor, né? Tá verificando em quem ele está votando, rapaz. Né? O Márcio tem um trabalho, né, que eu acompanhei ele mais de 15 anos na rua, o cara conhece a dificuldade, né, Márcio? Meia-noite, gravando homicídio na Trindade. Né? Quer dizer, você conhece a dificuldade. Eu ficava assustado de ver uma mãe, né, e muitas vezes a mãe ali de acordar 3 horas da manhã arrastando o filhinho para ir ver morto na rua. Demais, muitas vezes. Né? Então nós sabíamos, e eu sei também, qual a dificuldade da nossa população. Então você tem que ser um político experiente, né? Você tem que entender do processo, entender o todo da sua cidade, conhecer o Alphaville, mas também conhecer a vilinha lá que está faltando asfalto, que está faltando saneamento, né? Então, essa é a importância do político que tem um conteúdo, né? Domina o contexto, né? Tem currículo. Ô, Nélio, agora o que o vereador está falando também é bem importante, é você conhecer a cidade de todos os cantos, mas saber humanizar a pauta também, né? Porque não é só burocracia do dia a dia e projeto e lei, não sei o quê. Tem que saber o que o cidadão está precisando. E saber também que a gente precisa atender com condição de mudar o pensamento, né? Não só assistencialismo, essas coisas de estar atendendo. Né? Eu acho assim, eu fico, digamos assim, muito triste quando eu vejo um vereador muito assistencialista, né? Eu acho que o vereador tem que mudar com todo, né? Dar infraestrutura, gerar emprego. Não, e fazer porque a estrutura funcione, né? Exatamente. Se tu precisando de uma cesta básica, vai no CRAS. Exatamente. Você e orienta o CRAS ele, tem que dar condição de te atender. Né? Eu acho que esse voto é ruim, né? Eu acho que o voto importante é o voto do trabalho, né? Do cara que foi lá, aprovou os projetos, tem condições de ir numa pauta empresário, mas também lá na comunidade. Né? Mas aí a gente volta no início da nossa pauta, né, da nossa conversa aqui. Será que isso dá voto? Porque o eleitor ainda está condicionado, né, ao buraco na rua, que é a prefeitura que faz, o toldo no postinho, e não a projeto de lei, né? Pouco a gente... Claro, a gente tenta divulgar nas redes sociais, mas será que isso consegue transformar em voto? Talvez seja o questionamento dos outros vereadores que estão nos assistindo. Como fazer uma gestão inteligente, bacana, propositiva e transformar isso em voto? Eu acho que esse é o nosso papel, né? De estar sempre, toda vez que for ter encontro com o eleitor, passar isso para ele, que eu acho que isso que é importante, que não adianta dar migalhas para o cidadão. Você tem condições para ele, digna, né? Trabalho, saúde, educação, né? Porque é isso que o pai de família precisa. Você não tem que dar outra coisa para ele. Filho, o resto ele... Eu comecei a fazer política, como o Márcio me chama de velho, e ele tem razão, e comecei a fazer política... Velho não, experiente. Não, experiente não, você me chama de velho. Um dia nós vamos, lá fora, no off, nós vamos conversar, tá bom? Meu grande amigo. Comecei a fazer política, você pode, até os nossos espectadores e vocês mesmos, podem achar que é brincadeira, mas é verdade. O candidato dava um sapato para o eleitor, mas dava um pé só. Ele esperava passar a eleição para dar outro.
brinquedo, não é mentira. Tá? Eu já vi isso muito no interior. Você vai ganhar a bota, o cara pediu uma bota para trabalhar. Diz, ó, eu vou te dar um pé, você vota em mim, depois que eu tiver eleito, você vem buscar o outro pé. Tá? Isso já foi a política brasileira. A política do coronelismo, a política dos rincões, dos espaços de voto de cabresto. Outra coisa, eu vi uma urna de 297 votos válidos ter 297 votos para o mesmo candidato. Meu Deus. Tá? E depois se diz que isso não é curral. O candidato a vereador fez todos os votos da urna. Todos, 100%. O cara é muito bom mesmo. Ele é muito bom no acerto. Tá? Antigamente tinha, vocês não conheceram, o famoso voto correntinha. Tá? Você sabe o que era voto correntinha? Não? Então vamos contar a história de política do Paraná. O voto de corrente era da seguinte forma. O candidato do local chegava cedo, lá na urna, e ele era o primeiro a votar. Aí o voto era no papel, que tinha que colocar o nome, não tinha número, colocava o nome. Aí ele levava uma cópia de papel daquela cédula. Aquela cédula que ele entregou como panfleto. E ele ia lá na cabine, votava no panfleto dele. E colocava na urna e guardava o voto de verdade, que era assinado pelo presidente da mesa e pelo secretário da mesa. E ia para fora. E ficava no portão. Cada um que ia entrar, ele já entregava o voto preenchido. Diz, ó, você vai lá, coloca esse voto na urna e me traz o outro voto em branco. Então, criava uma pequena corrente, voto que vai, entra e voto que sai. No final da urna, abria, tinha 279 votos para a mesma pessoa. Isso era o voto de corrente, e isso acontecia muito no interior. Então, mas Márcio, Nélio, é a questão de quando você dá qualidade de vida, da educação, melhora uma determinada comunidade, você tem, e muitos políticos têm essa resistência, é que ali também vai aumentar a sua votação. E também vai aumentar a crítica, né? Uhum. O cidadão vai ficar mais crítico, mais exigente, mas isso que é importante. Mas isso é crescimento. Sim, exatamente. Mas eu acho que o eleitor, assim, já melhoramos, né? Hoje o eleitor sabe quem são os ministros, quem é o vice-prefeito, quem é o vice-governador, quem são os vereadores. Durante muito tempo não se sabia, né? Havia parecia, o cara votava e nem lembrava. O eleitor sabe mais quem são os 11 do STF do que os ministros do governo. Ou os vereadores. Os vereadores, sim. Ele sabe todos. Mais ou sabe menos. todos. O prefeito, não. Os munícipes sabem quem é o vereador. Ele diz assim, naquele lá não dá para ir. Aquele lá não é do lado do prefeito. Então tem que ir um vereador que é do lado do prefeito, que tem mais chance de sair aquela obra da cidade. Eu vou fazer mais uma analogia aos americanos, por exemplo. Né? Eu acho a situação deles. Quando eu falei aqui no início da importância do vereador e do prefeito, não é que o presidente não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil são os municípios, né? Então, qual que é a função hoje, praticamente, do presidente americano? É política externa, né? Então, a função do presidente da República no Brasil deveria ser mais ou menos nesse sentido. Estado forte, município forte, e assim o Brasil vai para frente. Agora, se você fazer, aí as pessoas dão maior ênfase lá em Brasília, né? Tudo que o presidente esquece que você tem que cuidar do teu prefeito. Esquece que você tem que cuidar do teu vereador. Quem vai fazer a diferença, porque ele que vai fazer o asfalto na tua rua, vai cuidar das escolas que teu filho estuda, né? É esses caras que vão resolver o problema. E você tem o telefone do vereador. Mas você sabe até onde ele mora. Exatamente. Então ele vai cobrar. Então agora por que nós vamos pegar todas as nossas forças e depositar lá em Brasília? Todo brasileiro mora no município. Ele tem que morar no município. Ele tem que ser registrado no município. Né? Então acho assim, é mostrar para o brasileiro, levar essa ideia de que o que importa é o município. O município tem que ser forte. Ali que as pessoas vivem. Ali que estão os problemas definitivamente. Então hoje tem município brasileiro que não tem condições de existir, que não consegue pagar as contas da própria máquina. E o município longe, né? Não precisa ir longe. Tem município aqui que não tem condição. E o município tem que investir. E essa colocação do vereador, Márcio, vem de encontro à filosofia que foi do então prefeito e ex-governador do Paraná, já falecido Jaime Lerner,
que ele dizia que o problema do país se resolve na cidade. Exatamente. Isso sempre foi Conversei várias vezes com o então prefeito Jaime Lerner, então governador. Ele sempre dizia, Nélio, o problema do país se resolve na cidade. Resolver o problema na cidade, o país não tem problema. Mas sabe que a gente participando dos encontros, não sei se você participa lá, filho, dos encontros da UVEPAR, da União dos Vereadores do Paraná. Eu sou superintendente da União dos Vereadores do Brasil, inclusive vou para uma reunião agora em Brasília. As angústias são as mesmas, né? Porque a gente sabe que o dinheiro vai, aí divide, vem um tanto para o Estado, e é aqui que a gente precisa da vaga no hospital, da vaga na creche, é aqui que a gente precisa tapar o buraco no asfalto, né? É aqui que a chuva enche os rios e invade as casas. Então, é complicado isso. Enquanto a gente não tiver essa reforma toda aí, complicado. Não quero nem falar nesse assunto, vereador. E você vê que alguns países da Europa, por exemplo, né, e os próprios americanos, né, é o contrário, né? O mais forte realmente é o município, depois é o o Estado, depois a União. Né? Ali é onde tem que estar o dinheiro, tem que estar o investimento. Porque se você pegar um município também que não consegue pagar as próprias contas, como é que ele vai fazer asfalto? Como é que ele vai fazer saneamento? Como é que vai fazer escola de tempo integral, que vai resolver o problema do Brasil, que é a educação? Você não vai resolver, rapaz. Você não fazer uma educação básica, não fazer prevenção de saúde, fazer vacinação, você não vai resolver o problema do país. Você vai ficar batendo na tecla, presidente não vai resolver. Não vai. Quem vai resolver são os munícipes, que vai escolher devidamente seu vereador, seu prefeito, que tem condições, tem gabarito ali, tem currículo. Né? Tem conhecimento do problema. Porque é gestão. Vive o problema, né? Vive o problema no local. O problema também, vereador, é o seguinte, é a questão do Pacto Federativo. Aqui, no caso do Paraná, de cada R$100 de impostos que nós geramos, que vai para Brasília, retorna ao Paraná apenas R$7. 7. Tá? Então, se veja bem, nós recolhemos 100 milhões de reais, hipoteticamente, nos volta 7. Como é que você vai fazer uma gestão onde, no Pacto Federativo, Estado produtivo como o nosso, recebe apenas 7% do recurso que ele mesmo gerou? E mais uma que nós vamos assumindo o problema, nós falamos aqui da segurança pública, nós vamos assumindo o problema que não é nosso, que está na Constituição, né? Que a segurança pública é dever do Estado. É dever do Estado, e nós estamos assumindo as broncas. Estamos colocando guarda municipal, nós estamos construindo hospital lá, inclusive em Piais, mais um hospital nós estamos construindo, e sendo que a nossa incumbência é a saúde básica, né? Evitar que o cidadão fique doente, dar vacina, prevenção, para que o cara não chegue no internamento. Agora nós já estamos assumindo outro problema. Os municípios vão assumindo, porque vão tirando a mão. O problema agora, a Polícia Federal parece estar entrando no Rio de Janeiro, que já era para estar lá investigando, né? O crime organizado, quem manda no crime organizado é o dinheiro, cara. Você bloqueia o dinheiro do cara, você vai resolver o problema. Agora, a Polícia Militar não pode fazer investigação, a Polícia Civil o Estado ali no interno, eles lavam o dinheiro em outro Estado, quer dizer, ou fora do país. Então, você começa a ter um problema. Ela é a parte, né? Aquilo lá é uma brincadeira. Mas é isso que mas a questão assim que você nós vamos usurpando do trabalho, né? E vai assumindo uma situação que não é nossa, e vai cada vez mais o município se encarregando ali, gastando mais dinheiro, e o Estado vai tirando o pé, a União também, e assim vai, né? Ô, vereador, nós falamos agora há pouco aqui, em 2024, e o Nélio falou da importância que as redes sociais vão ter nessa nova eleição. O senhor usa bem a rede social? Ou tem alguém que cuida? Como é que é o seu mandato para o público eu tenho uma online? equipe que cuida da minha rede social, mas a gente tem que melhorar. Eu acho que realmente, como o Nélio falou, né, é um caminho sem volta. Acho que nós temos que trabalhar para melhorar, para mostrar o nosso trabalho, né? Que é ali que nós estávamos falando, o cidadão fica em média 5 horas e meia na rede social durante as 24 horas. Então, acho que a gente tem que estar ali também mostrando o trabalho, né? E eu acho que eu tenho que melhorar também nisso. Ela encurta distâncias, né? Porque exatamente. a gente sempre ouve falar, mas o vereador tem que estar onde o povo está. Mas daí você sai do centro ali, por exemplo. Piás é uma cidade pequena, mas vai para um bairro, vai para outro, você faz 3, 4 visitas, né? Vai falar com 20 pessoas. Na rede social, você fala com 20 ali em 10 minutos. Fácil. E está todo mundo acostumando, as coisas estão chegando online, né?
Antes nós mandava carta, hoje já... O correio, eu não sei qual é mais a função do correio, acho que é só entregar chupi agora. É só... Correio, porque carta não existe mais, né? Só os boletos, né? Que não fala isso, pô. Os boletos não sempre acham gente, né, vereador? A gente quer agradecer, vereador, e começar assim, nós estamos já praticamente no final do nosso horário. Criamos esse programa, eu e o Márcio criamos esse programa justamente para trazer para todas as pessoas das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, um pouco da realidade dos vereadores. Então, eu fico muito feliz quando um vereador vem aqui e se coloca como o senhor se colocou, com alegria, com expansão, com positividade. É justamente essa a nossa intenção, né, Márcio? Mostrar para a população a questão humana, a questão política, a questão administrativa dos seus municípios, a identidade do vereador. Então, logicamente, quem comanda o programa é o Márcio, e eu vou passar para o Márcio o encaminhamento das considerações finais. Eu quero agradecer muito, muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente encerrar então, vereador. Se você pudesse falar para essa turma agora que está querendo ou ir para a reeleição, que quem vai para a reeleição já tem um pouco, né, de experiência. Para quem está querendo entrar na política, está assistindo esse podcast agora, qual é a grande qualidade que um vereador tem que ter? Eu acho que o vereador, além do conhecimento, né, que eu disse para você que a maioria dos pedir para um vereador, principalmente, escrever por extenso ali o nosso orçamento, por exemplo, em Pinhais, o cara não vai conseguir. Então, tem que ter conhecimento, mas tem que ter responsabilidade, saber que lá não é um lugar porque o cara vai entrar, que vai ficar rico, que vai, né, meter a mão no jarro, que vai dar problema. Não tem... Às vezes gasta mais do que ganha. Gasta mais do que vai ganhar, né? Porque você ganha um salário, e salário sempre é pouco, né? Então, eu acho que tem que ter responsabilidade, conhecimento, tem que ter humanidade, né? Porque saber que nem todos os projetos, todas as causas de uma certa forma né, que tem que impor, tem que, né, chegar lá, é a minha ideia que vai prevalecer, não é? Na política tem que ter a discussão, né? Porque isso que é importante na democracia, porque sem democracia nós nem existiríamos, né? Nem estaríamos aqui, esse espaço não existiria. Não existiria, daqui a pouco já batia alguém na porta ali e nós estávamos 3 presos. Então, acho que isso que é importante, se preocupar com o espaço, né? Que você, até onde você pode chegar no debate, né? Respeitar a oposição sempre. Eu sempre digo que, né, que no Brasil a oposição sempre é a minoria, né? Mas a gente tem que respeitar, porque eles que fazem nós trabalharmos também com mais incumbência, com mais determinação, porque eles estão ali te cutucando ali, e você tem que trabalhar cada vez melhor para que a nossa comunidade se desenvolva num patamar que nós não precisamos fazer a parte de estar ali fazendo o social ali, que é, né, dando a cesta básica. Isso não é função de político, né? A cesta básica, né, tem que ser dada lá no CRAS. Isso aí. Né, para quem merece, para quem precisa, né, no momento desse que nós estamos passando, né, de enchente. Eu acho que é isso que é o importante, né? Maravilha, esse é Antônio Pereira Filho, vereador do município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Vereador, obrigado pela sua disponibilidade e esse bate-papo com a gente aqui. Márcio, adorei estar aqui, né? Sucesso para você também, para o Nélio, né? Eu acho que bom te ver novamente, né? E que Deus possa estar te iluminando para você fazer um grande trabalho nessa grande cidade que é Curitiba, né? É a maior cidade do sul do Brasil, né? Então, acho que é a 18ª cidade do Brasil, né? Tem um PIB, né, gigante, então tem uma população que merece um vereador como você. Obrigado. Obrigado e boa sorte em 2024. Nélio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio. Vereador Júlio, obrigado como já falei anteriormente, obrigado pela tua sinceridade, pela tua disponibilidade. Obrigado a todos vocês que nos assistem pelos canais sociais. E estamos aí. Só para... Esteja à vontade. Quero fazer um convite para vocês conhecerem a nossa cidade, né? Conhecer a Câmara, conhecer a Prefeita, conhecer o nosso trabalho, que é muito bonito lá em Pinhais. Obrigado. Maravilha, esse foi o Vereadores BR de hoje, o podcast de política mais perto do cidadão. Tchau, até a próxima.